Oi mães, por aí de plantão, como vocês estão? Tá uma luz do sol aqui, mas acho que vai dar certo, gente. Bom, então, eu fiz a apresentação do canal no último vídeo e hoje eu vou começar a trazer um pouco sobre esse mundo que eu comentei, do mundo do bebê. Vou falar alguns pontos com vocês, até abrir meu notebook aqui pra gente ir acompanhando, mas eu quero trazer para a imaginação de vocês como que é o processo que a gente já passou, né? Mas como é o processo que eles passam, o bebê no nascimento, esse primeiro contato com o mundo, como isso é totalmente carregado de coisas e de estímulos e por isso que ele fica tão grudadinho, que ele precisa tanto da gente, porque é um processo, é uma fase difícil. A gente não lembra porque a gente passa pela amnésia infantil, que a gente perde muito a gente esquece, a gente recalca os 5 primeiros anos de vida, então a gente só tem um flash ou outro. Mas não se enganem achando que vocês não têm acesso a isso, só porque esqueceu, vocês não lembram. No sentido de ter isso armazenado dentro de vocês. Isso ainda está armazenado dentro de vocês. Vocês estavam lá, vocês viveram tudo isso que a gente vai falar hoje. Mas a gente vai tentar assim puxar um pouquinho essa sensação para entender um pouco o bebê. Que ele é bem carente no início. E isso tem uma função primordial, uma função muito importante. Ele realmente precisa ser carente. Para começar, eu quero dar um exemplo para vocês. Assim, vamos supor uma situação para a gente conseguir entender um pouco. Imagina que eu estou aqui no Brasil, calor, agora tá super frio, mas imagina que a gente tá numa situação de muito calor. A gente tá na praia, a gente tá no Rio de Janeiro, a gente tá de biquíni e tal, e eu pego um voo e vou pra Europa, num lugar que neva muito. Vou lá pra Suécia, neve, super frio. E eu chego lá de shortinho e regatinha. Quando eu desço do aeroporto, é um choque, certo? Se a gente passasse por isso. Ia ser um choque, porque você não estava preparado. Você estava numa outra condição. Você estava num lugar em que a temperatura era quente, em que você estava na praia, em que estava tudo certo, você estava com a roupa adequada, você estava coberto na situação adequada. Você tava de chinela havaiana e shorts e tomara que caia, enfim, tava tudo certo. Mas você, de repente, de uma hora para outra, você sai desse lugar e vai pro oposto. Você vai para um lugar frio. E o que o frio precisa? O frio precisa de proteção. Então eu coloco blusa de gola, eu me cubro inteira porque eu preciso proteger o meu corpo. Por que eu protejo o meu corpo? Porque tem algo aqui do lado de fora, no mundo externo, que é o vento, que é a temperatura, que vem contra mim e gela. E quando gela, eu pelada, sem roupa, seminua, não daria conta. Então eu preciso de proteção, eu preciso pôr uma jaquetinha, eu preciso pôr um cachecol, eu preciso pôr uma blusa. O bebê, ele estava numa condição dentro do útero, dentro da sua barriga, muito ideal, muito ideal. Era quentinho, era acolhedor, ele não precisava sentir fome, ele não precisava sentir frio ou calor, ele não precisava sentir nada, porque tudo era suprido imediatamente. Então ele tinha o cordão umbilical, ou seja, o alimento estava ali o tempo inteiro, em nenhum momento ele precisava ter o desconforto de falar, nossa, eu tô com fome, preciso de comida, ou o desconforto de sentir que a temperatura estava ruim, ou de sentir que ele estava numa posição ruim na cadeira, ai, nossa, ele tá desconfortável. Ele não tinha esse tipo de sensação, ele não tinha um desconforto ou uma necessidade, porque tudo era suprido, tudo estava à disposição dele, era o ambiente ideal, era o ambiente perfeito. E a gente até brinca na psicologia, às vezes, quando a gente vai falar de ambiente perfeito, a gente faz essa brincadeira de voltar pro útero materno. Ai, como eu queria voltar pro útero materno, onde tudo era ideal, onde todas as minhas necessidades estavam sendo atendidas instantaneamente. Então, quando ele vem
para o nascimento é um choque grande. Ele saiu de uma condição que estava tudo ótimo, né, tudo maravilhoso, e ele é expulso, ele é puxado por um mundo onde tem frio, calor, pinique, incomoda, dá fome, dá sede, tem barulho, tem excesso de luz, tem muita gente ao meu redor, tem gente me pegando, tem a roupa, tem etiqueta, a etiqueta me incomoda, me colocam numa cama e dói o ombro, enfim, ele de repente vem de uma hora para outra para um mundo que é totalmente cheio de estímulos, ele sente coisas por todos os lados, até a luz incomoda o bebê, por isso ele leva um tempinho para abrir o olho. No início ele tem aquele olhinho que até é um pouquinho mais azuladinho, é uma corzinha diferente, o olho ele não enxerga, ele não vem pro mundo enxergando tudo de uma forma muito imediata, porque é muita informação, são muitas cores, são muitos brilhos, é muita informação. Então ele precisa, em todos os sentidos, fazer essa transição gradual, de pouco em pouco. O sono no início da vida, ele dorme na maior parte do dia, né, no início, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. O sono é uma camada de proteção que o bebê também tem para lidar com esse mundo que é excessivo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é difícil demais suportar. Então, ele precisa dormir, ele precisa ficar inativo, apagadinho a maior parte do tempo, e aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, o sono vai, né, diminuindo, ele acorda, passa mais tempo acordado, ele começa a enxergar mais coisas, mas é uma mudança de pouquinho em pouquinho. Então, no início, ele dorme o tempo todo, não enxerga as coisas ou as pessoas de uma forma tão nítida e clara como a gente hoje, adultos. E se vocês quiserem até uma comparação sobre essa questão de enxergar, tem uma pesquisas que já foram feitas com pessoas que eram cegas desde o nascimento. Pegaram um grupo de pessoas cegas desde o nascimento e possibilitaram que elas fizessem uma cirurgia, um procedimento para passarem a enxergar. Isso na vida adulta. Então imagina, você nunca enxergou nada e de repente você passa por uma cirurgia e na hora que você abre o olho você enxerga tudo. Essas pessoas, quando começaram a enxergar de uma forma muito brusca, sem essa transição de pouquinho em pouquinho, que é o que aconteceria na vida normal com elas, se elas, né, já viessem desde o nascimento enxergando, elas passariam de pouquinho em pouquinho a enxergar. Para elas é uma mudança muito brusca. Na hora que abriu o olho, muitas delas assim não conseguiam lidar com o excesso de informação que o mundo tem, de cor, de luz, de brilho, de reflexo, de objetos, de formas, formatos, enfim, de tudo. É muito carregado. A gente está acostumado, então a gente olha ao redor e a gente, enfim, lida numa boa. E o cérebro, na verdade, até para proteger você do excesso, ele foca em algumas coisas do ambiente. Então é normal a gente olhar para o ambiente e não reparar em muita coisa. E não reparar em objetos, em pessoas. A gente tem que focar nas coisas mais importantes que a gente precisa, porque realmente é excessivo. Mas esse experimento mostrou que essas pessoas que passaram a enxergar de uma forma muito rápida, elas até algumas não se sentiram bem em enxergar e preferiam antes quando não enxergavam. Vocês podem até dar uma pesquisada nisso. Então, com isso, a gente consegue pensar sobre essa transição do bebê no início da vida. Ele fica muito irritadiço, ele fica incomodado. É angustiante, sim, lidar com todo esse mundo em que
exige dele tantas sensações diferentes e por isso ele vai ter que aprender a lidar com as sensações, né? Tanto físicas, fisiológicas, de fome, de dor, de cólica, como também ele não faz a menor ideia como lidar com os sentimentos. Ele nunca teve isso. Ele, pela primeira vez, de repente, sente medo, eles começam a sentir amor, e o amor, ele vem muito permeado de um medo da perda, porque se eu amo algo, se eu amo alguém, eu posso perder. E esse primeiro amor é a mãe. Então quando a mãe não tá, onde ela tá? Será que ela sumiu? Será que ela foi embora? Será que ela não existe? Essa angústia que nossa, é muito forte, do próprio sentimento de perder, porque eu amo, então se eu amo eu posso perder. E o medo, e a tristeza, e a alegria, e enfim, a curiosidade que ele tem enorme sobre tudo. Esses sentimentos ele também não sabe lidar. Ele nunca lidou, nunca precisou, no útero tava ótimo, ele não tinha isso. Então, o que a gente vê é que nesses primeiros aninhos de vida, bem no início, qual é o trabalho? Ele vai ter que aprender a lidar com o mundo do lado de fora e com o mundo do lado de dentro. Ele tem que lidar com o próprio ódio, com a própria dor, com a própria tristeza, com o próprio amor, com a própria alegria. Ele não sabe dominar todas essas funções tudo ao mesmo tempo. E inclusive nós adultos não sabemos, a gente também não sabe. Mas imagina para ele, é muito mais difícil. Inclusive a maturidade nossa como adultos de lidar com as nossas sensações está muito vinculada ao nosso início da vida, de quão bem a gente desenvolveu isso lá no início. Então a gente pode até observar que tem pessoas, a gente até fala assim, nossa, é um bebê, porque às vezes a gente vê um adulto que não consegue lidar com a própria emoção. Então ele chora, ele quebra tudo, ele grita, ele xinga. E às vezes a gente até, na brincadeira, chama a pessoa de bebê ou de bebezão, porque ele não tá conseguindo lidar com a própria emoção. Porque quando a gente é bebê, a gente não sabe mesmo. E ótimo, tá tudo bem. A mãe precisa ter essa continência, dar esse conforto pro bebê de que ele pode ficar triste. Pra criancinha pequena, ela pode sentir raiva, ela pode sentir tristeza, ela pode sentir tudo, ela tem que sentir tudo. Só sentindo tudo ela desenvolve, ela aprende, com o tempo ela vai sabendo lidar. Se isso for reprimido dentro dela, como que ela vai aprender, como ela vai lidar, ela não vai conseguir. Então ela tem que sentir e a gente tem que deixar. Até quando ela sente muita raiva ou quando ela chora muito, a gente tem que deixar ela sentir. Isso não vai sumir. A tristeza não some, a dor não some. A gente lida com ela a vida inteira. Como que eu reprimo uma coisa que ela vai sentir a vida inteira? Entende? Então, esse é um processo que acontece. E aí, qual entra aí a primeira função materna de todas, né? O bebê, como ele vem para um lugar até um pouco desprotegido, que seria o frio, eu vim pro frio e eu não tenho roupa o suficiente, eu não tenho preparo o suficiente para lidar com o frio. O bebê vem pro mundo sem preparo, roupa e proteção suficiente para lidar com a vida. Então, no início, ele é muito grudadinho com a mãe. Ele precisa da mãe porque a mãe é a intermediária entre o mundo e ele. Para ele se conectar com o mundo, ele precisa da mãe. A mãe, ela vai mostrar para ele como é o mundo, mostrar para ele como lidar com as sensações, com os sentimentos, com as coisas, com as pessoas. Então a mãe é a primeira camada de proteção que ele vai ter na vida. Ela protege ele de tudo. E um dos movimentos que a gente mais faz isso é envolvendo a criança. Porque o bebê,
dentro da barriga, ele tava num útero muito gostosinho de confortável e redondinho e que contornava o corpinho. O que a gente faz? A gente pega ele e contorna ele. A gente coloca ele dentro da mantinha, a gente envolve a mantinha pelo corpinho dele, a gente coloca ele naquelas faixas que as mulheres, as mães usam, que vocês sabem o nome, e eu esqueci o nome daquelas faixas que a gente prende o bebê. Então, o tempo todo, se vocês observarem, a gente naturalmente, instintivamente, sem a gente saber disso, a gente já faz isso. A gente sempre envolve ele no quentinho para ele se sentir acolhido e lembrar da sensação que ele tinha nos primeiros meses de vida dele, que foi dentro da sua barriga, que foi dentro de você. Então você muitas vezes simula o calor e o afago para ele lembrar. E uma das formas que mais acalma o bebê, inclusive, é quando ele coloca a cabecinha no peito. Ele ouve o seu coração batendo e ele sabe qual é a batida. Ele ouviu por 9 meses a batida do seu coração. Então aquilo faz ele acalmar, porque ele volta e lembra desse lugarzinho que era tão gostoso para ele, que era dentro da barriga, pertinho de você, ouvindo seu coração, enfim, e tudo isso. É muito bonitinho. Mas a mãe, ela é a primeira camada protetora de todas. Ela é a intermediária entre o bebê e a vida, o bebê e o mundo, o bebê e as próprias sensações. Então a mãe, ela vai aos poucos ajudando a criança a lidar com o sentimento, a lidar com as pessoas. Ela protege ele nos primeiros dias de vida. A gente tem até uma coisa natural de evitar expor o recém-nascido para tudo, para as pessoas. O primeiro instinto nosso não é pegar um recém-nascido de 2 diazinhos de vida e ir para uma festa e colocar ele no som com um monte de gente. Então a gente naturalmente já sabe que tem que deixar ele dentro daquela bolha, porque ele ainda tá acostumando com o mundo. E aí durante as semanas, os meses, no primeiro ano de vida, ele vai aprendendo a ver o mundo, a enxergar as pessoas e a lidar, inclusive a lidar com ele. Ele não sabe quem ele é como pessoa, porque vamos pensar da seguinte forma: para eu me enxergar, quando eu preciso ver como eu tô, eu vou para um espelho. Então eu olho pro espelho, pro meu reflexo, e aí eu vejo como eu tô, e eu arrumo o cabelo e tudo mais. Eu preciso sempre de um espelho para me enxergar. Por quê? Porque eu tô no ponto cego. Eu não consigo me ver. Eu consigo ver meu braço, minha perna, mas eu não consigo me enxergar. Não de uma forma tão real como você, que é uma pessoa de fora e olha pra mim. Quando você olha pra mim, você me vê. Você vê meus ângulos, você vê meus traços de uma forma muito real, 3D, e eu só tenho visão do espelho, então eu tô no meu ponto cego. Isso acontece também na nossa própria personalidade. Para eu entender quem eu sou, muitas vezes no meu desenvolvimento, no nosso desenvolvimento, a gente usa as pessoas como espelho. Então, o que o outro fala sobre mim, como o outro me enxerga, o que as pessoas sentem quando estão perto de mim. Quando eu chego num lugar, as pessoas ficam tristes, ou elas ficam alegres, ou elas saem. Tudo isso é um reflexo de como isso vai construindo quem eu sou. Então, eu presto atenção, mesmo de uma forma sem querer e natural, a gente presta atenção nos outros pra gente tentar se enxergar. Como os outros nos veem, como os outros falam sobre a gente, como os outros lidam com a gente, inclusive na questão profissional. Eu só consigo me garantir como psicóloga porque eu fiz uma faculdade, recebi um diploma, tem gente que me reconhece como tal. Se ninguém me reconhecer como psicóloga, eu vou começar a questionar, vou falar, nossa, será que eu sou psicóloga? A gente tem a sociedade e as pessoas ao redor que nos mostram constantemente quem a gente é. E isso a gente está falando da vida adulta. Imagina na infância, o início da vida, o bebê não faz ideia de quem ele é. Ele não sabe a própria personalidade, ele não sabe
Ele não sabe nem que ele é separado de você. Como ele estava dentro de você e conectado o tempo todo, ele imagina nos primeiros dias de vida que vocês são a mesma coisa. Ele não acha que ele é um serzinho separado. Com o tempo, ele começa a perceber que vocês são pessoas diferentes, mas no início ele até acha que vocês são a mesma coisa. Então, com o tempo, ele vai ter que aprender quem ele é no mundo, quem ele é na vida, quem ele é como pessoa. E ele vai aprender isso com as pessoas ao redor, no ambiente. O ambiente sempre vai dizer pro bebê o que ele é, vai olhar para ele com uma forma carinhosa, vai olhar para ele e vai reconhecer ele como bonitinho, como fofinho. A gente faz isso o tempo todo. Ou tem momentos que a gente olha para ele e desaprova e fica irritado, a gente perde a paciência porque grita, porque chora, porque demanda muito, porque dá muito trabalho. Todas essas sensações que a gente passa para a criança, a forma como a gente enxerga ela, a forma como a gente fala com ela, vai fazendo ela começar a criar no imaginário quem ela é. Bom, falam assim comigo, falam de tal jeito comigo, falam que eu sou muito nervoso. As pessoas sempre acham que... Assim, é claro que a gente está falando numa linguagem. A criança no início da vida, ela não tem a linguagem, mas ela sente, ela pressente, ela entende o redor dela. Se vocês até repararem, tem até um experimento que mostra isso. Mesmo o bebê que não tem linguagem, que não entende o que a gente está falando aqui do lado de fora, tem um experimento que mostra um aparelhinho que a moça, ela pega e dá choquezinho no aparelhinho e ele faz um apito. Então ela faz assim, e ele apita, e ele apita. E a criança acha aquilo o máximo. Se você dá pra criança, a tendência desse bebê, né, dessa pequenininha, né, a criança pequenininha, é ela, com muita dificuldade, com toda a coordenação motora que ela tem, tentar apertar para fazer o barulhinho. Agora, o que esse experimento mostra é uma situação diferente. A adulta, ela faz isso do barulhinho, de apertar e fazer o barulhinho. Só que tem uma pessoa do lado dela que tá brigando com ela e fica gritando com ela e desaprova ela. E mesmo que o bebê não faça a menor ideia do que está sendo dito, quando ele vê um clima hostil, um clima estranho, ele sente. Quando dá um brinquedinho para ele, ele nem mexe, porque ele acha que vão brigar com ele também. E ele quer ser aprovado. Então, mesmo que a criança não tenha essa linguagem e não entenda o que a gente está falando, ela sente muito. Tudo isso ao redor dela, que está acontecendo no ambiente dela, vai começar a fazer ela construir na própria cabecinha quem ela é, como ela faz para conseguir a sua aprovação, como ela perde o seu amor. Então a criança tem muito medo de perder o amor e ela busca muita aprovação. Ela vai conseguir a sua aprovação fazendo birra? Porque se for, ela vai fazer. Se a forma que ela tem para tirar a atenção é ela chorar e cair no chão e espurnar, então ela vai percebendo como ela tem que lidar com você para ter o seu amor e a sua atenção. E isso vai fazer ela se autoconstruir. Ela começar a construir a própria personalidade, os próprios traços, o que ela faz, como ela chora, o que ela gosta. Ela vai construindo a partir daí. Mas isso não veio pronto em nenhum momento. A gente nunca nasceu pronto. A criança, ela nasce, o bebê, ele nasce com um temperamento, sim, natural. Cada bebê, ele tem uma reaçãozinha diferente, sim, então ele tem um temperamento natural. Só que o ambiente, ele vai trazendo muitas as modificações, essas impressões. Então ele vai sendo guiado muito pelo ambiente também, né? E além de construir a própria imagem de quem ele vai construir a imagem dos outros. Então ele observa muito como os adultos se relacionam entre si. Então ele vê as pessoas brigam muito e gritam muito, ou elas são muito calmas, e ele começa a avaliar. Ele observa, ele avalia, e a partir
dessa visão que ele tem, do ambiente que está disponível para ele, ele começa a formular dentro da cabeça dele como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, como o mundo adulto funciona. Então ele repara e aí ele vai criando uma impressão. Isso vai fazer com que ele acredite que o mundo é um lugar incrível, cheio de possibilidades, gostoso de ficar, ou vai fazer ele acreditar que o ambiente, que o mundo é um lugar assustador e que tem riscos e que ameaça e que dá medo. Essa impressão inicial que a gente constrói, ela nunca veio pronta, a gente constrói, a gente leva pro resto da nossa vida. Então isso serve como um espelho retrovisor. A gente pode ter 50 anos de idade, você tem o seu espelho retrovisor que sempre faz você olhar para trás e voltar para como você se sentiu, como você acha que o mundo é. Então a gente carrega isso. Essa é a nossa base, essa é a nossa fundação. Essa é a melhor herança que você pode dar a alguém, um adulto, uma mãe, pode dar para uma criança. Essa herança no sentido psicológico mesmo, emocional, porque isso vai impactar tudo. A decisão dos trabalhos, o que ela decide fazer da própria vida, as relações que ela vai ter no futuro, com quem ela tá, com quem ela não tá, com quem ela casa ou não casa. E lembrando, gente, que não é que vocês moldam a criança como se você desenhasse e definisse o que ela vai ser ou não. Mas se a gente fosse resumir o que a criança precisa para criar essa noção do próprio eu e essa noção do mundo de uma forma saudável, ela precisa sentir que o ambiente é seguro. Ela tem que achar que ela está num ambiente seguro. Dessa forma, ela naturalmente vai construir uma própria noção muito saudável dela mesma e uma noção do mundo e dos outros muito saudável. Porque ela vai sentir segurança no ambiente, ela vai sentir segurança em você, ela vai sentir segurança nela mesma. E ela sentindo segurança nela mesma, ela cria autoestima, ela cria autoconfiança, tudo isso. A confiança que ela tem em você, no suporte que você dá, é a base fundamental. Ela tem que acreditar que se ela precisar, você vai estar lá para ela. Ela tem que acreditar nisso. E eu sei que tem uma dificuldade de entender, mas quando é manha, quando não é manha, quando que eu reprovo, quando não reprovo. A gente vai trabalhando isso em outros vídeos, mas a gente tá falando dos primeiros meses de vida. Os primeiros meses de vida, ela tem que confiar que se ela precisar, você tá lá. Isso significa, ela tem uma demanda, ela tem um choro, ela tem um sofrimento, atende. Ela precisa acreditar que você está lá para ela. E é muito isso. Essa é uma pincelada geral, um panorama geral sobre esse desenvolvimento nosso, o desenvolvimento do bebê e da criança nesse início da vida, sobre quem ela é, o mundo. E por isso que o psicológico é tão, assim, base de tudo. Gente, a gente tá falando da base, da nossa fundação. Essa é a construção da fundação e a partir daí, durante a nossa vida, durante a vida desse bebê, ele vai construindo as colunas, o prédio, a casa, e essa construção de cima que vem ao decorrer da vida depende muito dessa base, entende? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida é só comentar, é só perguntar, a gente tá aqui pra responder. E é isso, gente. Boa semana pra todo mundo e até o próximo vídeo.